dia lindo a gente faz. Aquele bom dia a todos. Bike já organizada por aqui, gente. Hoje estamos sendo aí recordistas no horário. São 8h34 e nossas bikes já estão prontas para rodar. A gente está terminando de agilizar, as crianças já estão tranquilinhas ali. E agora vamos tomar um cafezinho, encher o tanque aqui, como diz as crianças, para poder seguir viagem, para poder encarar hoje. São aproximadamente 40 km de subida, então sobe quase o tempo inteiro, são subidas mais graduais, mas sobe muito. Leozinho já tá do jeito, quentinho. Que beleza, hein, cara? Bicicletinha agora, Leozinho, a gente conseguiu um acessório aqui que precisava, que faltava, que é para ajudar no equilíbrio do peso. Vai, onde que tá meu capacete? Tá lá, tava lá com a mãe ali. Ah, não, tá aqui dentro, aqui do lado esquerdo. Ali. Depois de uma subida aí de uns 3 km e pico, não tem jeito, tem que parar, tomar uma água. E como a gente tá na nossa regra de 1 hora parar, e acabou dando um pouquinho mais que 1 hora, ainda bem que a Priscila não viu. Meu psicológico já tava mandando parar. Passou só um pouquinho. Passou só um pouco de 1 hora. Só 36 minutos, mas não tem problema. Ninguém ia parar no meio da subida, né? Ninguém ia parar no meio da subida. E ó, falando em subida, ó quem tem aí pela frente. Mais uma subidinha aqui de 6 km e 11 de extensão com 285. E ó, aquele mapinha que a gente gosta de ver, bem colorido, cheio de graduação diferente. Aqui na frente já é acima de 5%. Então, gente, esse trecho não vai ser de graça. Por isso aí que a mãe tem que reforçar o sanduba, bem no capricho. E agora quem tá vendo isso aí tá com fome, ó. Um queijão aqui, os queijos são muito bons. Sem exceção, né, mulher? Muito bom, muito bom. Pãozinho. No detalhe. É o que tem, não dá pra escolher muita coisa não. Ah, aqui que tem. É 2 pra cada e ninguém pode repetir. E os tigrinhos estão fazendo o quê? A tigrinha e o tigrinho? Brincando. Brincando do quê? Jogar pedra. Ah, é? Tem que cuidar pra não se machucar com essa brincadeira aí. Nós sabemos. E o negrão aí, o negrinho, tá com as pernas... Tá com as pernas cansadas ou tá de boa? De boa. É boa. E você, Maluzinha, você deu uma força pro pai ali no final, hein? Foi forte ali. O que você fez ali? Como é que você conseguiu? De pé. Ah, tá aí o segredo. Só que não com marcha pesada. Não com marcha pesada, com a marcha leve. Por isso que eu senti que tava empurrando, assim, empurrando a bicicleta. Esse aí era brasileiro. A motoca era do Brasil. E a Juju ajudou a mãe? Ó, turma, vamos pra casa.
Esse era meu. Léo? Obrigado. O Léo quer só. Esse aí é da Malu. Malu que não gosta de queijo. Troca pra não dar errada. Vai, troca. Você gosta de queijo? Ah, yeah. Quem tá dando risada? Aí, ó, chegou o meu também. Temos até hoje o serviço de entrega aqui, ó. O rapaz ali, o rapaz que tá pedalando com a gente, tá trabalhando Entregando sanduba. entregando sanduba. É tipo um garçom assim, mas é alto nível. Ele entrega a sanduba, filma a gente, faz drone, tem bicicleta, dorme na própria barraca, não incomoda. Isso aí é bom, rapaz. Esse é um de qualidade. E a mulher tá cansada? Não, né? Ainda bem, que bom. Viu só que beleza? Viu? Ela tá zerada. Pelegrina, mãe. Ei, conta aqui. A mãe empurrou muito? Não, só uma vez. Sim. Você nem pedalou então, você só caminhou? Uma vez. O velocímetro da mãe marca. Era 3 km de subida. Marca 1 de pedalada e 2 km caminhando. O bom é que quando chegar lá em Cerro Castilho tem uma serra lá que dá pra caminhar. Bom que agora A gente vai caminhando e a mãe fica, porque daí ela fica pedalando, que daí ela já caminhou um monte, nem precisa caminhar. É ou não é verdade? Pode. Charcota amanhã. Charcota. De shark. Ou de charco também vem do mesmo adjetivo. Tá fazendo sol. Isso aí. Só mais uma. Uma quirera. Só mais um. 1,20 km para terminar a subida. Olha esses gráficos coloridos. É assim. Olha esse visual, gente, que abriu aqui. Tá completamente sem gelo praticamente. Só tem um pouquinho lá na top. E a gente vê porque o riachinho ali, ó, tem bem pouquinho água aqui já. Pertinho nem tá passando. Sem água. Dias quando neva, aqui fica com água correndo. Muito, Todos os dias que neva. muita neve, muito gelo e muita água, né? Se não tiver nevando, não tem areia. Se tiver como assim, tá sem neve, não vai ter água. Isso mesmo. Só do rio só, que a água que já desceu. Isso mesmo. Boa. Bela explicação. Mais um visual muito bonito aqui. E eu vou fazer A Pri já chegando aqui, ó. Capricha, vai lá. Manda brasa. Mãe chegando ali atrás, empurrando, trecho muito forte. Trecho super pesado, gente. Muito pesado. Foram aí 6 km de subida, a gente falta 1,20 só para chegar no fim dessa subida. Então foram 4 km, 5 km e 200 na verdade, era 6,5. E depois dessa aí, tem uma descida, graças a Deus. E tem mais uma subida como essa, que vai dar 4,2, se eu não me engano, vai dar mesmo 6 km de subida. Para daí sim ser uma baixada final até o nosso destino, com aproximadamente a tal da Cuesta del Diablo, a Costa do Diabo, que eles chamam, que é a descida aí da frente. Aí da frente não, que falta ainda 26 km para chegar, 27 km para chegar nessa descida. A gente até aqui tá com 23,48 pedalado. No velo aqui ele tá marcando uma ascensão já de 647 metros. Então vamos ver se tá batendo aqui com subida total 616. Tá bem parecido com o outro, isso é legal. Sinal que a precisão tá boa. Como é que tá aí, gata? Tá pesado. Pesado? Mas melhor empurrar do que desistir, né? Peregrina. Melhor empurrar do que desistir, gente. Apresenta a Peregrina. A vantagem é que a gente não precisa trocar o pneu dela, a gente só troca a bota. Já bota. Só a bota, que o pneu vai longe ainda. O pneu vai. Trabalha as pernas e os braços, né? O pneu vai até Alasca, esse pneu aí. Ah, Mas as certeza. botas não chegam nem no Choia. Chega. Daí, D2, o que você tem a dizer aí? Bom, a paisagem energiza a gente, né? Cada visual, cada parada se dá uma recarregada na bateria, come alguma coisa e bora. Tá frio? Ah, tá frio, mas tá com a pedalada aqui a gente tá esquentando, então Como diz o brasileiro, tá ruim, mas tá bom.
Tá ruim, mas tá bom. Não, mas o visual é sensacional. Vale muito a pedalada. Cansativa e tal, mas vale. A sensação aqui com o sol tá de 22 graus. A temperatura, tava marcando agora há pouco, tá dando mais ou menos uma faixa de 13, 14 graus. Então, na temperatura real, né? Então, por causa do... Hoje tem vento, tem... Ainda a gente vê as nuvens correndo rápido lá no céu, então é um indicativo de bastante vento. E como ontem ventou o dia inteiro, caiu muito a temperatura. Hoje estava bem frio, mas a gente tá subindo aí, ó. Eu tô com uma lã de merino, uma camiseta e a jaqueta. E eu não tô tão suado, suo um pouco, mas como tem descida, esfria rapidinho. O Ivo também tá com 2 camisetas, corta-vento. Eu tô com essa corta-vento, que ela é uma corta-vento, não segura tanta umidade, mas tá bom. Camisa aqui, manga comprida e mais uma segunda pele aqui normal, assim. Essa é Tô aguentando aqui. Esse é o uniforme nosso por bastante tempo. Ali foi só mais no trechos mais quentes que a gente conseguiu se livrar da segunda pele, né? Como eles chamam aqui a primeira capa. Eu esqueci de pôr a minha. Eu tô com frio. Aí, ó, viu? É não colocar e esfriar. Mas, gente, falando aqui, ó, desse tecido aqui, ó, lá dentro da água, a nossa camiseta oficial que todas as crianças usam. Eu tô com ela aqui também. 100% poliéster, é uma camiseta que nos mantém seco. Não por dá mais... cheiro de sovaco. É. Como é que é? Não dá cheiro de sovaco. Essa é a realidade, não dá cheiro de sovaco, é isso mesmo. Não mesmo. Ela dá uma boa salvada aí pra gente que precisa, às vezes encontra amigo, seguidor no caminho, tem que dar aquela abraçada, o cara pensa que vai vir aquela asa e a camiseta ajuda. É ou não é verdade, Deus? Eu já tô no 3º dia pedalando e ela tá de boa. E eu não lavei. A gente, esses dias atrás, a gente pegou onde que foi que tinha uma fumaça, que minha camiseta ficou cheirando fumaça. Eu deixei ela no cabide e ela ficou, na manhã seguinte ela já estava sem cheiro. Então é por causa desse tecido aqui especial. Então ele ajuda a te manter seco, que é bom, é super durável. Eu troquei agora, depois de 7 meses usando rotineiramente a mesma camiseta, depois de pegar o sol do salar. Foram 4 meses usando ela em tempos de seca, que a gente não pegou uma gota de chuva, do Peru, na Bolívia e também uma parte do Chile. E agora, que eu troquei de camiseta para ficar com menos marcas de uso. A minha ainda não. E a Priscila ainda tá usando a dela. Tá aqui. E mesmo assim, ainda estamos de boa. A camiseta tá, ó, 100% aí, marca dentro da água. Vamos deixar nos cards aí para quem quiser comprar essa camiseta aí. Tem a nossa da Family Bike, que ajuda o nosso projeto ainda, e de quebra ganha uma super camiseta aí, sai pedalando, fazendo atividade, enfim, no dia a dia. Até no dia a dia é legal de usar essa camiseta, com essa malha aqui que a gente usa. E para quem quer comprar também uma camiseta de outros estilos lá dentro da água, tem vários produtos como esse. É só acessar o site aí que tá aí em cima nos cards aí, que você pode, clicando no link, já comprar e garantir sua camiseta. Esfriou aí, mulher? Um pouquinho. Começou, tá escorrendo a napa. Gente, é só dar uma esfriada. Só dá uma esfriada, fica escorrendo o nariz da gente. O nariz parece virar uma torneira. É.
Começa a perder água. Uma torneira com vedante estourado ainda. Olha o tipo disso, ó. Campeão! Tô cansado, Arthur. Quanto amor, hein? E essa é a Laguna Tiguai. Aí na frente tem um camping abandonado, mas bem que se não tivesse vento, esse frio seria bem gostoso acampar aí. Se a gente não tivesse já com o destino pronto, senão eu acamparia tranquilo. Eu Se tivesse também. mais calor, eu até entraria, só arrisco dizer que entraria um pouco na água. Porque ela... Olha, ó, eu ia descer aqui, ia levar as bikes, ia armar minha barraca, meu colchão, ia ficar uns 3 dias aí. Eu ia No máximo. esconder a barraca em algum lugarzinho aí. Eu também. Lá pra trás, eu acho, ó. Talvez. Ou do outro lado, lá talvez tenha Não, um lago eu ia também. esconder atrás dessa árvore aí, ó. E daí eu ia ficar com o pratinho no rio, daí à noite eu ia trazer as cadeirinhas aí. Aham. Cheia, né? Eu ia comprar uma barraca assim, ó. Olha, ia comprar duas. Uma assim pra me dormir e pro meu colchão. E outra, os especos assim, um assim, a frisilinha. E essa parte aqui toda aberta com coisinha. E a luzinha. Boa. E 2 luzinhas, uma desse lado aqui, outra desse e 3 luzinhas. E daí eu ia pegar as cadeiras, ia pegar um cafezinho, E boa. ia ali, Fechou. pegar água E uma boa. e tomar um cafezinho. Que boa. curtindo a E que noite, visual, né? ia no- E olha só ali, como é uma lagoa mais baixa, assim, ó, não é funda, com certeza a água é um pouco mais quente do que aqueles rios que a gente viu lá. É. Será? Não, Vamos ali ver? não é assim uma terma, né, mulher? Mas é uma água mais quente, com certeza. Vamos ali ver? Não, vamos vazar, que a gente tem que descer ainda. Bora lá, Tinga! Bora que tem mais! Gente, eu já vi várias placas de descida, mas uma descida tão inclinada igual essa deu até medo. Olha só! Queria ver o carro que consegue segurar numa descida dessa aí, ó. Eu quero ver um caminhão. Será que vai ser tão inclinada assim, Malu? Eu sei. Vocês já viram aí? Comenta aí que já viu uma placa dessa aí, ó, tão inclinada. Caracas, agora vou até dar uma conferida no freio depois dessa placa aí. Onde vai? 36 quilômetros pedalado, quase 37, quase virando essa escala. Friozinho pegou por aqui. Temperatura tava marcando ali uns 13 graus. 13,5 ali atrás. A gente tá subindo. Já estamos a 875 de elevação. Tá friozinho. E tá friozinho, verdade. A nossa sorte é que agora parou um pouco o vento. Olhando lá nas árvores você vê que o vento deu uma segurada, mas tá caindo uns pingos. Nem tudo pode ser perfeito. Até meu óculos tá molhando. É, umas Deixa eu gotinhas, falar né? uma coisa. Quando o vento para, é chuva de leves. E quando chove de leves, tem vento. Tem vento. É, deu uma caída boa na temperatura. Tá começando a dar uns pingos mais fortes. Esperando a Pri chegar aqui agora. Ela e a Juju. O Ivo ficou pra trás ali pra esperar ela também. E a gente tá nessa beira desse rio aqui. Bonito, esses visuais que tem. Muito bacana aqui de subir esse trecho entre... que a gente ficou ali pra frente de Coiaque ali. É o Blanco até Cerro Castilha, esse visual. Visual de montanha. A gente tá no meio de um vale, muda bastante o visual. Mas muito bacana, muito bonito, bem diferente assim do que a gente viu lá atrás. Mas os rios continuam aí, cristalinos, convidando aí para um belo gole de água. E vamos que ainda faltam aproximadamente uns 7 km de subida, para daí baixar para Cerro Castilho. Vamos chegar na cota de 1.100 metros de altitude, então tem mais ainda, no mínimo aí ó, 875, quase 900, são mais 300, 200 e pouquinhos metros ali, quase 300 de subida. O que eu sei que você pode fazer quando a gente chegar lá?
quê? Achar um lugar e tomar cafezinho. Tomar um cafezinho, mas é claro, já tá quase na hora do café do pai, então eu quero acelerar nessa subida para tomar meu cafezinho com bolacha. Gente, olha que interessante. Aquela pedra pendurada lá, ó. Garoinha rolando solto aqui. Mas ela parece que ficou pendurada, que caiu e ficou presa ali, ó. Bem no meio da estrada a gente viu essa pedra aí. Bem no lugarzinho que a gente parou aqui para esperar a mãe. Tinha um riozinho tranquilo aqui. Bem bonitinho. O rio continua lá, tranquilo. A Pri tá vindo ali com o Ivo. Sai do asfalto, filho. Os carros vão devagar, mas tem que cuidar. Não dá pra marcar. E é isso aí. Chegada da tia Pri aí. Mostrar um detalhezinho pra vocês aqui. Como é que tá a nossa temperatura. 9,7 graus. 9,7 graus. E em termos de inclinação, nós já estamos praticamente no final da subida ali, ó. Aquele pontinho ali somos nós. E dali para baixo é só alegria, só descer. Não podia faltar esse registro, né, filho? Olha lá a fumacinha saindo da boca do Léo. Temperatura já beirando 7,9, que a gente parou, tava marcando 7,2. Mas olha esse visual, gente. É assim, cada curva tinha que parar, filmar e fotografar. A gente se sente pequeno perto de uma rocha como essa aqui, ó. Que tá do nosso lado aqui. Com uma imponência gigante, gigante, gigante. Tranquilamente tem aí os seus... Chute aí, Ivo. 300 metros a mais? Ah, eu acho que deve ter uns 250 aí. Não dá nem pra ter noção, é tão grande a coisa. É muito imponente. Faz lembrar, daqui faz me lembrar lá o visual do Parque Marumbi lá da janela. Que falta tipo uns 300, 400 de altura pra chegar nele. E parece lá em cima, lá parece que é um buraco, né? Lá em cima lá tem, parece um buraco lá no meio da rocha lá. Quem conseguir enxergar e depois escreve aí, uma toca, a Malu falou. Olha lá, ó. Uma caverna, mas se sair da caverna, cai direto nas pedrinhas e vem escorregando até aqui embaixo. Já imaginou escorregar aí? Deve sair com a bunda tudo ralado, né? E com papel. Com papel talvez dê boa. Com papel de tem um carro lá daí, eles vêm E acabou, filho. E é isso aí, gente. Visual sem igual. Muito bonita essa formação aqui. Demais, demais, demais. É um visual atrás do outro. Lembrando que a gente está chegando já praticamente aí no Cerro Castilho. Que é aquele mais alto aí do fundo aí. Agora as nuvens fizeram o favor de escondê-lo, mas quando aparecer a gente registra. Amanhã também, se tiver o tempo melhor, a gente registra também. Estamos com um pouquinho de chuva, já pegamos uma chuva mais forte, o asfalto tá molhado, mas praticamente vencemos a subida. Falta agora menos de 2 km para vencer a subida e depois... barrada. Barrada, todo barrada, né, Maluzinha? Uhul, E bora! dá-lhe, dá-lhe.
Chegamos aqui na Kellen, Patagônia, Cerro Castilho. Tudo 100% viajona arretada. Foi legal, Juju? Foi. 100%? Sim. Que bom. Só que muito gelado, meu pé congelou. Meu O também. meu também. 60 quilômetros até aqui pedalados e pasmem, meus queridos, 1027 de subida. E Super subida. olha aqui. E o cara pálido aí, mais uma vez, congratulations. É. Muito bem. E eu tava com a boca roxa. Congratulations, roxinha. que foi firme também. E congratulations meu Power Boost. Dessa vez foi a Malu, meu Power Boost, que também cumpriu a missão. Tá quentinho aí, nega? Colocaram calça de frio, vocês não são boba nem nada, hein? Nem eu. Louca desperta. E aqui a Pri conseguiu uma hospedagem para nós, um rapaz que a gente tinha da mesma marca, da mesma companhia, que a gente ficou lá em Hornopirém. Quem lembra de Hornopirém que a gente passou? Volta lá no episódio, não me lembro o nome do episódio agora, que foi lá em Hornopirém, que a gente ficou nessa Kellen Austral. Aqui são formatos de cabanas também, para ciclista, para quem quer cama e para quem quer garfo e colher. O símbolo. Tem comida. Aqui tem almoço. Ah, o pai tinha Assim, ó, entendido que tinha talheres. Assim, ó, tem almoço, cama para ciclista dormir e pedalada para dar uma voltinha. Boa. curtir. Mas aquela bici ali não tem corrente. Olha lá, ó. Como é que funciona daí aquela bici? Acho que é elétrica. Ela é uma bici Wi-Fi. Sem corrente. Como é que é? Pode vir ciclista, pode dormir ciclista e pode comer ciclista. É no chain o nome. No chain. Não existe, é tudo transmissão sem sinal. Isso aí, gente. Chegamos olha lá ao Monte Nevado lá atrás, Cerro Ibanês. Cerro Castilho, desculpe. O famoso aí, paisagens de tirar o fôlego. Fala aí, tio Will, como é que foi aí as paisagens? Cara, olha, sensacional, hein? Cada visual aqui, né? Chegar com luz, ó. Porra, Irado. sensacional.